esperança de que vão ter dias melhores. A gente precisa acreditar que vão ter dias melhores. E vão ter. Uma hora tudo isso vai passar. Bom, mas vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É uma satisfação muito grande em estar aqui presente hoje, recebendo este orientando do meu coração, que tanto me orgulhou com seu trabalho e ao longo do curso de arquitetura, com um modo de ser sério, prestativo, fazendo as coisas de modo assim muito correto. Isso realmente nós observamos ao longo de todo o curso e no TCC não podia ser diferente. Estava esperando esse projeto já há algum tempo, né, Caio? E Caio, não, agora eu não posso, mas depois eu posso, mas depois e me enrolando. Mas deu certo, tá vendo? Deu certo, até que enfim deu certo. Que bom, fico assim, com o coração cheio de alegria, cheio de amor em rever um projeto tão lindo quanto o projeto do nosso querido arquiteto e urbanista Caio Leone. Coisa boa. Nosso hashtag VOP, né? Com o orgulho do meu TCC, dentro do Viver o Patrimônio, que você também participou comigo do Viver o Patrimônio, trabalhando aí pelos museus da cidade, né? Pôde vivenciar o que era o Viver o Patrimônio presencial, e agora nós estamos nas redes digitais, mas dentro da essência do que é o Viver o Patrimônio, que o mais importante é o aprendizado do aluno, é ver o desenvolvimento do aluno. E nisso a gente vai ter um exemplo maravilhoso hoje, com o olhar do arquiteto Caio Leone. Seja bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aqui, meu querido. Se apresente. Muito obrigado, meu nome é Caio Leone, sou arquiteto e urbanista, né, até então, formado com essa orientadora maravilhosa, que eu sigo e acompanho desde o sexto semestre, né, prof? Desde o sexto semestre. E aí, com a evolução natural, escolhi ela como orientadora, porque não tinha pessoa que me sentisse mais próximo, tivesse mais afinidade, tanto em relação à personalidade e também à parte profissional, que eu sempre admirei também muito a professora. Então, foi muito gratificante ter escolhido ela ter me escolhido também, né, porque uma orientadora muito disputada. Tinha listas, lembra? Meu Deus, tinha listas, meu Deus. Meu nome estava, desde um ano antes, estava na lista para conseguir a vaga. Ser orientado. Era um sufoco, meu Deus, era um sufoco. E eu não faço nada demais se não tirar o couro de vocês. Isso. Vai ver, é isso. Mas você aprendeu muito ao longo do processo de TCC? Com certeza. E tiveram coisas que até mesmo não eram cobradas, que eu quis, por conta própria, e também com a ajuda da senhora, de implantar no meu projeto, porque eu sabia que dali para frente ia ser muito mais acelerado, muito mais puxado para mim enquanto profissional, né? Já que eu não ia mais ter orientador, colega, assim, muito mais fácil de acesso, como a gente tinha lá na faculdade. Então, eu quis cobrar um pouco mais de mim para tentar fazer um trabalho mais próximo do que a gente trabalha hoje, enquanto já arquiteto formado. Perfeito, perfeito. Já vislumbrando um futuro profissional. E é esse o papel do TCC, né? Já lhe preparar para esse trabalho já na vida profissional, na vida prática, no seu dia a dia. Isso é maravilhoso. O aluno que tem essa percepção consegue realmente aproveitar 100% daquilo que é o TCC. Claro que tem gente que faz, né, só para ter a nota, só para ter o diploma, empurrando com a barriga, e acaba não aproveitando toda a transformação que é passível de acontecer ao longo do TCC. Maravilhoso isso. Mas me conte do seu tema, como foi que você chegou a esse tema? Como foi que você escolheu esse tema? Você se lembra de quando surgiu pela primeira vez a ideia de trabalhar com esse tema? Então, o meu tema é o Museu da Cidade de Cipó. E Cipó é uma cidade aqui no interior da Bahia e tem muita representatividade, tanto política, socioeconômica, enfim. E aí eu cresci lá, né? Morava lá até o começo da faculdade. Então, eu vivia a cidade intensamente e percebia, né, as deficiências da cidade, enfim, todas as potencialidades e os defeitos da cidade.
E aí, na faculdade, a gente amplia um pouco mais nosso campo de... Amplia um pouco mais, não. Amplia totalmente nosso campo de visão em relação à Totalmente. cidade, principalmente, e nossa relação com a cidade se intensifica, fica muito mais próximo, né? Assim, tem um olhar muito mais crítico. E, a partir daí, eu fui percebendo um pouco mais que eu via alguns turistas indo até Cipó e se deparava com grandes equipamentos turísticos que tem lá, que hoje se encontram fechados, e eles iam até a frente e passavam, que bonito, mas não tinha uma placa lá. Podia até ter uma placa de quando foi construído, mas não se tinha a história do que era aquilo, o que aquilo representava. E aí eu fui me dando conta que não só os turistas, mas também os próprios moradores, pouquíssimos tinham a noção do quanto a cidade foi importante para tanto para a Bahia até para o Brasil, em alguns aspectos. Então, isso foi me chamando um pouco a atenção, e aí foi criando proporções maiores, e aí eu falei, não, então vai ser um museu. Minha dúvida era só onde eu conseguiria implantar, que até então eu queria utilizar de um equipamento lá pré-existente, mas que até então está em péssimo estado, e eu percebi que ia me dar muito mais trabalho conseguir cadastrar e todo esse processo. E aí eu falei, não quero me prender a uma coisa que já existe, quero tentar criar uma coisa totalmente diferente, tanto do que já existe lá, quanto do que eu lia e via, né, na internet, dos projetos. Então, quis tentar criar uma coisa um pouco fora do padrão, mas não totalmente, não um bicho de 7 cabeças. Então, Sim, era mas já basicamente... alinhado, né? Alinhado com o que é a arquitetura no século XXI, dentro do conceito de contemporaneidade. Eu lembro do seu esforço em buscar cadastrar, eu lembro. Pronto, eu tentei, viajei para lá, fiquei nas férias buscando cadastrar, mas houve uma barreira muito grande para buscar esse cadastro, não foi, Caio? Sim, tinha uma propriedade de uma pessoa lá, e aí quando ia até ela, não tenho a chave é com outro proprietário, então ficava muito incerto de como conseguiria entrar. Aí eu falei, não, vou desencanar disso, vou criar uma coisa minha, que eu criasse do início ao fim, que foi de fato como aconteceu. E o resultado? O que é que você achou do resultado que a gente vai ver daqui a pouquinho? Então, revendo nesse projeto para apresentar, eu fui olhando as plantas, que até estão aqui em casa, eu olho de vez em quando. Eu fico olhando as questões, né, de projetuais, e aí eu lembro que na época da faculdade se falava muito que quando a gente olhava o nosso projeto de TCC, a gente faria totalmente diferente. E aí quando eu abro o meu projeto, eu não mudo praticamente nada, são pouquíssimas coisas de representação, né, porque a gente vai ganhando um pouco de experiência, mas em relação à concepção, eu não mudaria praticamente nada de como está, é uma coisa que me orgulha muito. Realmente, porque você fez com muita seriedade, não foi de qualquer jeito para passar, entendeu? Sim. Foi com seriedade, isso faz toda a diferença, né? E o sentimento aí que veio ao rever esse projeto aí, o que veio? É muito orgulho, né? Só orgulho eu quis também, junto desse projeto, fazer ele do começo do projeto até o render todo, que embora não esteja o melhor do mundo, né? Mas foi feito tudo por mim. Você que fez. Eu queria ter esse sentimento no futuro de que eu fiz 100% do meu projeto e do meu trabalho. Então é muito gratificante ter visto o que eu fiz e hoje o quanto eu evoluí em relação a como estava naquele momento. Então é muito gratificante. E você se preparou para isso ao longo do curso de arquitetura? Você ficou pensando, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo que eu vou usar no TCC? Eu acho que não diretamente no TCC, mas para a vida profissional no geral. Eu lembro que no começo do curso eu acho que no final dos contos todos os estudantes são assim, não estão muito ligados ainda no curso, em aprender de fato. Mas depois que eu engrenei, digamos assim, só adquirindo conhecimento e tentando aprender o máximo possível para aplicar na vida, porque tem muitas coisas que, de fato, muitas coisas não. 90% das coisas
a gente vai aplicar na nossa vida prática, digamos assim. Sim, o tempo todo, o tempo todo. E a gente não para de aprender porque saiu da universidade, você continua aprendendo. O aprendizado, ele é constante. E em relação ao terreno que você escolheu lá na sua cidade, você teve facilidade para cadastrar? Você teve facilidade para escolher o terreno? Como foi que você fez essa escolha do local? Isso foi um dos problemas no início, porque eu queria criar uma coisa que não fosse grande, mas que fosse ampla, que tivesse muita circulação interna, principalmente, porque lá se trabalha muito externo, então tem muitas praças ali no centro, então eu queria trabalhar um pouco mais a parte interna. E aí, ali no centro, que é próximo de onde das edificações que já existem e são interessantes, que eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, existem pouquíssimos terrenos que pudessem abrigar o meu projeto. E aí, então foi muito complicado conseguir encontrar, mas encontrei. E não foi tão difícil assim cadastrar, porque era um terreno baldio, plano, simples, e numa localização que, no final das contas, foi a melhor possível. Perfeito, perfeito. Vamos começar a apresentação? Quer compartilhar a tela? Só um minuto. Quantos anos de formado, Caio? Dois e alguma coisa. Olha quem está aqui comigo o tempo todo. Uh, Olha que turminha maravilhosa. Um carinho muito grande. Olha o Caio aqui. Conseguem ver? Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui. O segundo aqui. Tá vendo? Tão lindo. Oh, meu Deus, que orgulho que eu senti quando fui para essa formatura. Nem me fale. Absurdo. Outro dia, Leonardo me mandou uma foto, fez assim, olha o que eu achei aqui, uma foto minha toda de cor de rosa na formatura, com ele todo embecado. Sim. Eu tenho até uma foto nossa, pronto, que eu nunca mandei, acabei esquecendo de mandar. Você, por favor, mande, que eu vou fazer Vou um mandar. TBT aí só com fotos de alunos em formatura. Gente, é uma sensação incrível, assim, olhando para trás, né, vendo a minha história de vida, quando eu comecei, quando eu ingressei na faculdade, e hoje estar nesse lugar, no lugar daquele que ajuda o outro a realizar o sonho do TCC, é fantástico, é uma sensação assim, é como se eu toda vez estivesse apresentando o meu TCC, é como se eu toda vez estivesse fazendo a minha formatura. E a gente sente o quão é gostoso para a senhora também participar de todo esse processo. Eu adoro. É uma cachaça para mim. Eu não bebo porque a minha cachaça é o TCC. Pois é. Muito bem, pode começar. Tá. Então, como eu tinha dito, meu projeto de TCC de conclusão de curso foi o Museu da Cidade de Cipó, que é esse que vocês conseguem ver na imagem. E eu segui basicamente com algumas ideias básicas de como pensar ele e como conceber. Que seria onde, o porquê, que seriam quase minhas motivações para por que eu deveria fazer esse projeto, como ele seria feito através do partido e do conceito arquitetônicos, com análises similares com base de outros equipamentos que já existiam, os parâmetros, né, em relação ao terreno, implantação, o estudo volumétrico, conforto térmico, e o resultado seria o programa de cidades e um projeto arquitetônico que depois se transformou no projeto básico. E o onde está respondido nessa próxima slide, que está localizado em Cipó. Cipó está situado na mesorregião 4 daqui da Bahia, que seria o Nordeste baiano, e tem uma população estimada em 17 mil habitantes, e um território de 155 quilômetros quadrados. Cipó está a distância de aproximadamente 3 horas e 30 minutos de Salvador, que seriam 256 quilômetros, então não é tão distante, mas não é tão próximo. E aí o porquê? O porquê que eu resolvi fazer esse projeto e por que em Cipó. E aí Cipó tem uma história super interessante que
ainda no século XIX, foi descoberto águas termais lá na cidade. E o que seriam as águas termais? Lá só tem uma propriedade, tanto lá quanto na França, essa água termomedicinal. E o que ela representa? Ela traz alguns benefícios para a nossa saúde, tanto para a pele quanto para o nosso intestino, nosso sistema digestivo. E aí isso foi percebido através de exploração da água e de descobrimento das propriedades medicinais dessa água. E aí, em 1910, essa empresa, Balneário de Cipó, começou a exploração da água, tentar usar dela para fins comerciais, tentando engarrafar a água, mas não obtiveram sucesso porque a água não poderia ser engarrafada, teria que ser consumida, digamos assim, in natura. Sim. E aí, Cipó, em 1935, ela tornou-se instância hidromineral. E o que isso significava? Que lá começaria a receber muito investimento do governo para desenvolver a cidade muito mais do que já estava vindo se desenvolvendo. E aqui eu trago duas fotos. Uma delas é um balneário onde as pessoas tomavam banho, e do outro lado é um gráfico onde mostra o investimento de Cipó em comparação com a ilha de Itaparica, onde Cipó teve muito mais do que o dobro de investimento em relação a Itaparica. E aí eu explico um pouco do que seriam as águas termais medicinais, né? Já que a gente não consegue, já não pode beber pelo vídeo, nem sentir o cheiro. Então, basicamente, é uma água de limpidez cristalina, sem cheiro e de sabor levemente alcalino. Ela tem um pouquinho de gosto de ferro e ela é bem escura. Apresenta-se na tonalidade azul esverdeada e sua temperatura no subsolo é de 39 graus e na superfície 36. E aí é isso, elas francamente radioativas, ricas em minerais e substâncias químicas, com reconhecimento, com reconhecido valor para o tratamento medicinal de doenças do estômago, intestino, reumatismo e principalmente para a pele. A pele é onde foi um dos principais tipos de tratamento que as pessoas iam para lá. E aí, seguindo com a ideia da instância hidromineral, veio o plano de expansão e de melhoramento da Vila Balneária de Cipó, que foi como ficou conhecida. Quer dizer que é por isso que você tem essa pele maravilhosa, né? Agora eu entendi tudo. Era um segredo, não era para contar, não, era um segredo. Era um segredo. Sua mãe também tem uma pele maravilhosa, olha aí. Muito bem. E aí, com esse plano de expansão, foi desenvolvido várias edificações, tanto públicas quanto administrativas, para gerir essa administração da cidade e o desenvolvimento dela. E aqui embaixo tem uma foto de como se deu o começo do urbanismo na cidade, que ela foi pensada de forma com referência à cidade de Jardim de Ebenezer Howard, como a gente já estudou também muito na faculdade, né, Pro? E aí ela foi pensada com vias largas, bem arborizadas, e as praças também tinham uma leve inspiração nos jardins europeus renascentistas. E aí, com isso, a cidade foi se desenvolvendo muito, e com ela veio muito turista para ir se tratar, se cuidar da pele, do estômago, enfim. E aí, com isso, foram construindo alguns equipamentos, alguns hotéis, que, com algum tempo, se tornaram hotéis de referência, tanto na região quanto no estado. Até porque iam muitos turistas de várias partes do Brasil e alguns até do mundo. E aí, nessa imagem, por exemplo, está o Radisson Hotel, que era uma hospedaria de luxo e tinha mais de 50 quartos a princípio. Tinha o seu estilo considerado era o neoclássico.
E aí, anos depois, foi ampliado, criado um anexo, onde se desenvolveu uma área de convivência que era chamada como cassino, além de mais quartos para suprir a necessidade da cidade. Aqui nessa outra foto está o Hotel Balneário, que também era uma outra hospedaria de luxo, que tinha mais quartos e tinha uma proposta um pouco mais, que se diferia um pouco do Rádio Hotel, porque ele estava às margens do rio. Então, ali na imagem é possível ver o rio, as cabaninhas e a piscina, onde as pessoas tomavam banho com a água termal. E em cima também possuía uma área de convivência bem ampla, com mirante em cima. Então, eram locais bem frequentados, digamos assim. E aí, o maior de todos e mais importante, digamos assim, para a cidade é o Grande Hotel, que é essa foto que está acima, que ele foi inaugurado na década de 50, e aí, para ter noção do quão era importante a cidade na época, para sua inauguração, foi presidido, na sua inauguração, contou com a presença do presidente até então na época, que era Getúlio Vargas. Ele presidiu lá, foi para a suíte presidencial e inaugurou o hotel. Então, ele é um hotel que foi um dos hotéis considerados de luxo, até na América Latina. Então, ele era um hotel de referência na época. E é um hotel interessante, que ele foge totalmente da escala urbana da cidade. Ele é um hotel que tem cinco pavimentos, ele é super grande, ele tem mais de 8.000 metros quadrados, enquanto na época as edificações tinham no máximo 3 pavimentos. Então, ele se destacava bem na região. Inclusive, quando a gente está chegando à cidade ou saindo, é possível vê-lo até hoje em sua forma. Ele está situado bem no centro da cidade. Um marco para a cidade, né, Caio? Exatamente. Marco para a cidade. E aí, em contrapartida, a medicina foi evoluindo cada vez mais e foi criando os cremes dermatológicos e remédios, né, para cuidar dessas doenças que estavam surgindo. E aí, com isso, não tinha mais necessidade de se deslocar de sua cidade, seja lá onde for, para ir até Cipó se tratar dessa doença em questão. Então, as pessoas consumiam os remédios e não tinha mais a necessidade de ir para lá. E aí, com isso, aconteceu o declínio na economia local e os equipamentos foram perdendo o uso e foram sendo, de certa forma, abandonados, como se pode ver nessas imagens aí, o que é muito triste. Na foto à direita está o balneário, embaixo é o Rádio Hotel e à esquerda está o Grande Hotel. E nessa foto é mostrado um incêndio que teve há alguns anos atrás e consumiu toda a cobertura do hotel. Então, eles estão, alguns deles, em completo desleixo, não tem nenhum valor, assim, as pessoas não dão tão valor, assim, para eles. Porém, em contrapartida desse declínio, a cidade nunca perdeu sua identidade e sua representatividade, digamos assim. E lá sempre presidiu grandes eventos locais, né? Como a Festa de Reis, que está à esquerda, que é uma festa tradicional lá, e à direita está o desfile de 7 de setembro, que até então, com a questão da pandemia, né, é um evento que reúne gente de toda a região para assistir os desfiles das escolas municipais, estaduais e até particulares, que desfilam nesse centro da cidade, como dá para ver na foto aqui abaixo. E aí veio a questão em como conceber esse projeto, em como como pensar na forma e na funcionalidade do museu. E aí vem o conceito básico de um museu, que seria a necessidade de compartilhar, manter e resgatar a identidade cultural, artística e intelectual, que, como havia dito, é uma coisa que tem se perdido com o longo dos anos na própria cidade. Pouquíssimas pessoas conhecem seu histórico e dão valor aos monumentos que lá existem e toda a importância que a cidade teve e tem. E aí ele seria o primeiro museu da região, já que de todas as cidades próximas, Cipó é que tem um maior histórico, um histórico mais rico em relação às outras.
E eu queria propor também, não queria uma coisa totalmente desnexa uma da outra, mas eu queria propor a integração entre o antigo e o novo. E tudo isso com base no regionalismo crítico, que basicamente é a teoria de utilizar-se da historicidade do local e dos elementos para conceber o novo, mas criticando, de certa forma, né, já que você está criando uma coisa nova, que se difere da antiga, mas, ao mesmo tempo, não se desprendendo totalmente dele, tentando criar algumas referências e uma proximidade entre elas. E aí, o partido arquitetônico de como fazer, como conseguir conceber. E aí, o projeto teria como base a lei de Gestalt de impedimento da forma, que seria herdando as linhas retas, principalmente do Grande Hotel, que é o de maior impacto, herdando suas linhas retas, o uso de concreto pré-moldado e aparente em larga escala, como também é possível ver, e sem abandonar essas formas, né, como havia dito, e criando a edificação sem muitos ornamentos, como a maioria delas também não possui. Os principais materiais utilizados é o concreto aparente, o policarbonato na cobertura, para ter um ganho energético e luminoso máximo possível, os pilares estruturais inclinados representando o artesanato local. Porque, além da grande cultura, a cidade é uma referência em artesanato. E lá feitam essas redes que estão na imagem abaixo, que são feitas pelas próprias moradores de lá, que saem no futuro para vender em diversos lugares. E aí, tendo como base essa rede, eu resolvi estruturar a parte do museu, de observação do museu, com esses pilares inclinados que remeteriam à ideia da rede, desse trançado super interessante. E aí, no estudo volumétrico, continuando com a ideia do regionalismo crítico e da lei de Gestalt, tem um desconstrutivismo, que seria a diferenciação dos estilos arquitetônicos, que seria o modernismo, o moderno do Grande Hotel, com uma arquitetura de mais contemporânea, que é do museu proposto, que aí herda algumas referências do modernismo, que seriam as linhas retas, com poucos ornamentos, mas ao mesmo tempo se diferindo das mesmas e criando alguns elementos que são um pouco mais característicos da arquitetura moderna, que é a diferenciação de planos e se desprendendo das linhas retas totalmente e da quebra da simetria também. Que aqui eu mostro exatamente o que eu acabei de falar, que herdei um pouco das linhas retas da forma mais simples do Grande Hotel, embora não utilizando do mesmo para fazer algo muito próximo, mas tendo uma certa referência. E aí, como similar, eu não queria a ideia dos museus, como a gente tem aqui muito em Salvador, que seriam as salas de observação em cômodos fechados, onde você tivesse que sair de um para entrar em outro. Eu queria uma coisa que fosse aberta, em que, independente de qual pavimento você tivesse, você conseguisse visualizar os outros pavimentos abaixo ou acima, criando uma certa interação entre os pavimentos. E aqui seriam as fotos de como eu cheguei à conclusão de como eu gostaria que ele ficasse. Eu trabalhei muito com esses painéis cinza da foto, que seriam painéis verticais, que eles têm uma repetição ao longo do museu, que além de... ele tem algumas funções, que seria brise, seria proteger um pouco do som dentro do museu, assim também como apelo estético, criando essa forma que seria como se fosse como se ele tivesse um pouco torto, alguma coisa assim, tivesse dando uma ideia de movimento. E aqui nessa imagem abaixo, eu quis brincar um pouco com a questão das cores, e que ele pudesse representar também, assim como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e pudesse representar os meses, né, como a gente tem o Outubro Rosa,
enfim, pudesse representar também nele a sociedade. Pensei também na questão do conforto térmico, onde eu dividi esses blocos que estão aqui atrás, os bloco A e bloco B, onde o bloco A seriam sempre as áreas administrativas, são as áreas que receberiam mais sol, e o bloco B, que seria a área de exposição, e receberia menos sol para não danificar as obras de arte também. E no resultado seriam as plantas, eu trabalhei com ele em 3 níveis, onde aqui no térreo está localizado uma exposição central, uma sala de administração, almoxarifado, algumas áreas administrativas, circulação, depósito, um restaurante, sala de segurança e sanitários. Aqui nessa área principal do térreo, nessa área de exposição, eu quis criar uma área dinâmica, que pudesse servir para diversas formas, não só para a exposição do museu em si, mas também que pudesse abrigar eventos, se fosse o caso. Então, eu quis trabalhar com alguns elementos, como nesse vídeo aqui abaixo, que seriam as plataformas elevatórias, onde na maior parte do tempo ele poderia ficar no mesmo nível que o piso, e assim que necessário ele pudesse erguer e pudesse subir pouco mais de 2 metros, para de repente colocar nele algum elemento de importância, ou até virar banco, se for o caso. Então, seria uma área de convivência, uma área mais recreativa, digamos assim. Aqui são as imagens de como ele ficaria, e aqui tem alguns desses elementos erguidos. Eu me lembro da sua angústia por querer fazer esse movimento, esse espaço multifuncional e que surpreendesse. Sim. E era uma ebulição que você sentia de querer fazer, agora o como fazer, e aí você buscou, pesquisou, até o momento que você me apareceu com esse vídeo, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Uma felicidade, com os olhinhos brilhando. Que emoção! É maravilhoso quando você está projetando e que você percebe, né, a sua criação, como ela realmente vai se tornar. E a sua planta, o desenvolvimento da sua planta foi incrível, porque quantas vezes eu modifiquei esses ambientes internos, hein? Sim, sim. Quantas vezes? Mas como você estava trabalhando com Revit, não tinha muito problema. Tinha problema? Não, até que não. Não no começo, né? No final já é um pouco mais complicado, mas no começo não. Foram muitas mudanças, mas que foram absorvidas de modo muito tranquilo, né, por conta disso. Mas eu lembro da dificuldade de manter todos os ambientes ventilados, iluminados, né? Essa foi uma preocupação muito, muito forte da sua parte. Sim. Porque a gente, os modelos aqui de Salvador e da maioria que a gente conhece, eles não são feitos para ser um museu, né? Na verdade, são algumas edificações existentes que se transformaram em um museu. Então, não tem a iluminação adequada, não tem a climatização adequada, a circulação adequada. Então, eu quis pensar um pouco nisso diferente, que possibilitasse um pouco de iluminação natural, mas que, ao mesmo tempo, essa iluminação natural não interferisse diretamente nas obras de arte e danificasse, de repente. Então, era uma grande preocupação. Perfeito. E a estrutura, me conte aí essa estrutura, pensar essa estrutura, quais foram as dificuldades para pensar essa estrutura? Essa estrutura me deu muito trabalho de pensar, porque eu queria esse átrio central, né, aberto, eu não queria ele fechado, e não queria utilizar de pilares verticais comuns, como a gente conhece, porque isso ia criar grandes obstáculos nessa área central. E eu quis pensar em alguma forma diferente que pudesse ser executada, mas que, ao mesmo tempo, agregasse um pouco de beleza e forma ao espaço, que foi o que acabei falando das redes artesanais. E aí, discutindo com o professor de estrutura, tentando convencer de que isso era possível, acabei chegando dessa forma, e aí eu acho que
deu muito certo, porque basicamente daí seguiu a ideia do partido do projeto. Seguindo aqui, tem o restaurante interno, que também é uma coisa que eu acho super interessante, já que eu queria trazer para dentro a população, criar uma área interna de convivência. Então, um restaurante. E aí, subindo para o primeiro pavimento, eu fui utilizando de algumas outras deficiências da cidade e implantando no próprio projeto, que seria, por exemplo, um auditório. Na cidade não possui nenhum grande auditório próprio. Seria alguns improvisados, mas não que foram construídos para se tornar um auditório. Então, no primeiro pavimento, o acesso ao primeiro pavimento também, além do acesso interno, né, por escadas rolantes e por elevador, o acesso principal é por meio dessa rampa, que é a que dá um certo movimento, uma forma no museu, quebrando um pouco da linearidade, né, e das linhas verticais e horizontais, retas. Então, esse seria o acesso principal, que daria direto na área principal de exposição, assim como no auditório, que é esse aqui abaixo. E aí, para o segundo pavimento, criando ainda, continuando com a ideia de exposição mais ampla, sem espaços fechados, segue com essa ideia, assim como no pavimento abaixo, no pavimento acima também. E na área da esquerda, foi criado a área mais de administrativa e em relação à foto, né? E como seria tratada as fotos, já que seria um museu principalmente visual, que seriam as áreas de exposição, afora, as áreas técnicas de circulação, depósitos, laboratórios de conservação e restauro, de fotografia, mais sala escura, embora a sala escura está bem próxima aqui da escada de emergência, mas a sala escura, na verdade, não tem nem a função de sala escura, já que não se imprime mais foto, né? Como antigamente, seria uma coisa mais para remeter ao histórico e como funcionava antes. Então, toda essa parede que divide a área de exposição para esse bloco mais administrativo, digamos assim, ela é toda em vidro, para que tivesse também um pouco da interação e de perceber de como aquilo é feito. Eu acho isso super interessante. Além também da sala escura, como falei, tem um laboratório de maquetes, a sala de planejamento, a reserva técnica, triagem sanitárias, que também segue todo o museu. E aí, aproveitando também dos pilares, as obras seriam instaladas nele próprio, assim, sem criar muitos objetos, né, muitos móveis, seria uma coisa mais limpa, mais clean e de mais fácil trânsito, né, que não fosse uma barreira, que fosse uma coisa que pudesse fluir de forma mais natural. E aí, no terceiro pavimento, no último deles, teria a continuação da exposição também, assim como uma cafeteria e um depósito, uma sala de inclusão audiovisual, já que se a gente está falando de um projeto e de um museu audiovisual, acho interessante incluir aos que não conseguem enxergar e ouvir a ele, né? A gente não pode excluir, a gente tem que incluir. Então, seria destinado a eles uma sala para criar algumas dinâmicas que pudesse também, a partir dali, desenvolver essa ideia de museu e da representatividade que a cidade tem. Assim também como uma recreação para as crianças, que porventura seria uma área de que as professoras levariam os alunos até o museu, mostraria a história da cidade e criaria uma dinâmica nessa sala, seria uma coisa mais descontraída.
assim também como workshop, caso tivesse a necessidade de criar algo diferente ali mesmo. Então, eu quis criar uma área que abrangesse um pouco de todas essas áreas da educação e que eu pudesse ali usar dele para ali criar alguma coisa também. E aqui algumas fotos da cafeteria, dessa área desse átrio central e da área de exposição. E aí, utilizando do Revit, né, como nosso software de desenvolvimento, foi criado e desenvolvido uma série de estudos para saber como tudo ia funcionar, como essa passarela que está aqui em cima de acesso ao reservatório ia funcionar, como esses pilares iam funcionar. Então, para dar uma ideia um pouco mais clara de como ficariam a disposição dos pavimentos, eu coloquei na apresentação também esse corte perspectivado para conseguir ver todos os pavimentos e como eles funcionariam um pouco. E é isso. Nossa, eu tenho esse vídeo super antigo da época da faculdade, que eu nem tinha visto ainda. Esse eu realmente não tinha visto mais. Voltei. Cadê o vídeo original, o vídeo que você apresentou? Então, é esse daqui que eu vou ver agora junto com a senhora. Caio, eu sinto uma influência grande, né, no seu trabalho, na sua fala, na sua percepção do seu TCC, uma influência do Viver o Patrimônio. Ter se relacionado, ter trabalhado dentro do projeto Viver o Patrimônio, isso fez a diferença na sua produção do TCC, no seu olhar para a cidade? Com certeza. Na verdade, desde o sexto semestre, né, onde a gente começou a aprender também um pouco mais sobre o desenvolvimento daqui da cidade de Salvador, e aí me despertou um interesse também em conhecer mais sobre a cidade, que embora não seja a minha cidade natal, mas é a cidade que eu vivo e que eu escolhi para viver. Então, eu quis me interessar mais em entender como a cidade funcionava. E daí também me veio, por que não, Cipó, por que não levar esse conhecimento também para os próprios moradores de lá? Então, foi uma busca super interessante pelo conhecimento. Interessantíssimo, porque a gente percebe que a questão do patrimônio, houve um momento de ouro, um momento áureo na cidade, de imponência, de importância, e que agora a gente vê todo o patrimônio degradado, em processo de ruínas, e as pessoas nem conhecem, nem dão importância. Então, o seu museu vem ressaltar a importância de se conhecer a história do seu lugar, de conhecer a sua história, porque você faz parte desse lugar. E aí, a partir desse conhecimento, como a gente pode influenciar na construção da história de hoje e do futuro? Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico, urbano, para o desenvolvimento social. Então, observe como a arquitetura vai lidar com todos esses âmbitos, né? Sim, com E certeza. aí o seu projeto traz, assim, um coroamento perfeito para o curso de arquitetura, lidando com todas as disciplinas. Dá para ver conhecimento de todas as disciplinas na apresentação do seu trabalho. É porque, de certa forma, a gente se forma um profissional completo, né? Que a gente tem que estudar um pouco de tudo para conseguir desenvolver nosso papel tanto quanto arquiteto e também como cidadão consciente em relação à cidade. Então, é nossa função pensar ela de forma mais prática e mais inclusiva, né? Principalmente agora, que é a grande questão no momento, inclusão e desenvolvimento sustentável. Sim. Essa consciência de que somos alma, independente da cor, independente do gênero, independente do sexo, nós somos todos irmãos e podemos, sim, um dar a mão ao outro e ajudar, principalmente nesse momento de pandemia, principalmente todos estamos aí diante de um vírus que, a qualquer momento, nós podemos ser o próximo aí na fila, né, do funeral. Esperamos que não, né? Esperamos que não, né? Estamos marcando aí uma mega festa de TCC quando acabar essa pandemia,
todos os meus ex-orientandos, agora colegas de profissão, a gente vai fazer uma farra boa aí. Tipo aquela que a gente fez quando acabou a formatura, a sua formatura, Sim. Que a gente vai dar risada com todo mundo, com a Wani, com a Vanessa, uma farra boa. Estamos agendando algo do tipo. Sim. Mas hoje, Caio, olhando para trás, para todo o seu processo de TCC, todo o seu processo dentro da academia, se você pudesse voltar no tempo e conversar com você mesmo, te dar conselhos, quais seriam os conselhos que você se daria a si mesmo? Eu acho que, assim, eu entrei na faculdade muito novo, então eu não estava ainda no ambiente para a faculdade, então no começo era muita brincadeira, não levava as coisas tão a sério, então talvez isso, ter um pouco mais de seriedade nas coisas, mas ao mesmo tempo eu olho para tudo e eu vejo quanto tudo contribuiu para ter uma formação super tranquila. Então, meu período de faculdade foi super valioso, super interessante, eu tenho muita saudade, tanto por conta dos meus colegas, meus amigos que eu fiz, né, na faculdade, quanto pelos professores. Então é uma época que eu sinto saudade hoje. Quando eu digo, as pessoas falam, como assim você tem saudade da faculdade? Mas eu embora não faça tanto tempo assim, mas eu já sinto. Pois é, porque foram criados vínculos que são vínculos para a vida toda. Né? É uma convivência, né, que vai ficando, é uma amizade que fica para a vida toda. A gente acaba se tornando uma grande família. Sim. Isso é maravilhoso. Muito bom, Caio, muito bom, maravilhoso o seu trabalho. Espero que, né, o seu tema e a riqueza dos detalhes que você traz sobre sua cidade possa influenciar aí muita gente que tem vontade de fazer o trabalho sobre sua cidade, mas que não sabe por onde começar. Então, por onde começar? Vamos analisar a história da cidade, quais são as suas potencialidades, as suas dificuldades, né, as suas necessidades, e a partir daí você pode construir o seu ideário para a produção do TCC. Maravilhoso, você está de parabéns. Eu sinto muita honra em ter participado desse processo, tanto acadêmico quanto do finalzinho aí do TCC, em ter contribuído de alguma forma com sua formação. Eu que agradeço por ter me escolhido como sua orientadora, viu? Como eu costumo dizer, somos sempre para sempre aí juntos, tá? Eu que agradeço, Pro. Eu não tenho como... Foi tudo muito perfeito, assim, embora seja uma época super estressante para a gente, né? Até para os professores também, e de muita cobrança, tanto dos professores também, quanto de nós próprios, mas para mim foi um processo super tranquilo, embora cansativo e estressante, mas que valeu muito a pena. Todo o estresse, todo fatal erro dado. Mas também todas as festas, todas as farras. Eu me lembro de algumas que você chegou lá na segunda-feira de manhã, eu não terminei por causa disso e disso e disso. Tá bom. E tome-lhe conselho, e tome-lhe sentar aí, né, para poder puxar a orelha. Mas eu sempre fazia, embora não incompleto, mas eu sempre fazia bem. Fazia, sempre. Sempre. Quando perdi o prazo, vinha, conversava, explicava a situação, e assim fomos nos aproximando, né, Caio? Sim. Eu tenho ali na parede do meu escritório aqui, aquela caixinha que você me deu, assim, essa é para você que é aquilo, tá ali até agora, eu vou tirar uma foto e vou mandar para você, tá ali o tempo todo. Então, aqui eu considero assim o meu santuário. Eu tenho os meus detalhes aí, dos meus alunos, as lembranças, as fotos. É um carinho muito grande que eu sinto por cada um de vocês. Cada um de vocês ocupa um lugar especial no meu coração. Espero que em breve possamos nos abraçar, porque vira e mexe você vinha me visitar na universidade, né? É verdade. Inclusive, logo antes da pandemia, no começo das aulas, eu ainda falei com a senhora para ir te visitar, lembra? Mas foi aí você não estava na universidade. Foi em fevereiro. E aí, quando a gente marcou, começou a pandemia. Uma pena. Leonardo também fez a mesma coisa. Eu estou em Salvador, vou te ver. Quando a gente marcou,
já não deu mais. Espero que as coisas melhorem, que a gente possa se ver em breve, tá? De qualquer forma, no sábado agora, às 18 horas, estaremos aí ao vivo com o hashtag, cadê o hashtag? Hashtag orgulho do meu TCC, olha isso, Caio super tímido, né, na tela, e Caio, eu morria de vergonha de falar em público. Para eu começar nas redes sociais, foi um empurrão grande que essa pandemia deu por conta das aulas online. Aí comecei a gravar vídeo, não sei o que, aí pronto, acabou a vergonha, o pessoal ficou sem vergonha. E aí nos vemos no processo. Isso, nos vemos no sábado, 18 horas, para falar um pouco mais sobre o seu trabalho e convidar as pessoas para ver esse projeto lindo que eu amo. Um beijo, meu querido. Obrigada por aceitar esse convite e que a gente possa ajudar muita gente com isso. Tá certo? Eu que agradeço. Beijo.